Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria, para a gente adiantar aqui, queria convidar os irmãos a abrir comigo o livro de Filipenses. Hoje nós vamos ver lá no texto de Filipenses, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3. Amém? Aqueles que podem, eu queria convidar para se colocar de pé. Se você pudesse colocar de pé. Filipenses. Amém. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Nós já oramos, você pode se assentar, pode ficar à vontade. Esse é basicamente um texto muito conhecido, nós conhecemos muito bem esse texto. Eu acredito que, de repente, é um dos textos até mais conhecidos da Escritura. E é um ensino que Paulo deixa para os irmãos filipenses. Na carta que Paulo escreve para os filipenses, ele deixa nessa parte, nesse momento, o ensino a respeito da humildade. E até ontem a gente conversava um pouco aqui, né, na reunião de homens. Foi um momento muito gostoso, um momento de compartilhar. E a gente conversava algumas coisas, e uma delas é que tem exatamente a ver com esse ensino de Paulo para os irmãos filipenses. Esse ensino que Paulo deixa escrito na carta aos irmãos filipenses. E uma das coisas que a gente conversava é que nós vivemos hoje um tempo em que, por vezes, esse princípio da humildade ele tem sido negligenciado, e negligenciado pela igreja. Nós passamos por um momento aí de polarização política na nação, né? Nós passamos por um momento aí em que a política, na verdade, foi um reflexo de um país dividido, um país com ideias divididas. E é interessante que, até politicamente, cada um tem a sua verdade, e ela é, para ele, irrefutável. Cada um tem a sua maneira de pensar, e acha que o outro que pensa diferente está errado. Tanto de um lado quanto de outro, as pessoas estão convictas de que aquilo que elas acreditam é o certo. Aquilo que elas acreditam é o certo. E quando nós
quando nós saímos até de uma questão política e nós vamos para o conhecimento que nós temos da Escritura, aí não resta dúvida. Nós cremos que o Evangelho é a verdade. E nós cremos não só por um convencimento intelectual, porque nós, como igreja, experimentamos isso. Nós experimentamos na própria vida, nós vivemos na própria pele a realidade do Evangelho. E por isso, por não só acreditar, mas experimentar que o Evangelho é a verdade, nós queremos também convencer o outro. Nós queremos pregar para o outro, nós queremos falar para o outro. A gente fala, aqueles que têm familiares, né, que ainda não são cristãos, o filho fala para o pai tenta pregar para o filho, o marido tenta pregar para a esposa tenta pregar para o marido, porque ele ou ela sabem que a Bíblia tem resposta para todos os dilemas do homem. Porque ele e ela sabem que a Bíblia tem um caminho, tem uma saída para todos os problemas que qualquer pessoa possa ter. E nós tentamos convencer as pessoas dessa verdade. Nós, como crentes, tentamos convencer o mundo de que aquilo que nós acreditamos é a verdade. Nós tentamos convencer as pessoas. Só que qual é o problema? Hoje nós vivemos um problema. E eu acho, e é o que nós comentávamos ontem, o que tornou esse problema ainda maior é que nós, às vezes, misturamos a verdade da Bíblia, a verdade que é o Evangelho, com posicionamentos políticos, e às vezes, nós temos uma convicção tão alta, tão grande, que nós estamos certos, seja politicamente, ou seja em relação ao Evangelho, que essa convicção e essa confiança ultrapassa uma linha muito fina e passa para a arrogância. Às vezes, nós até acreditamos nas coisas certas, mas quando nós abordamos, nos relacionamos com alguém que pensa diferente de nós agimos com arrogância contra aquela pessoa. Ah, você não acredita na Bíblia? Ah, você votou no Lula? Ah, você é um esquerdista socialista? Então você deve morrer. Se o Brasil cair em desgraça, a culpa é sua. Quando começar a faltar o pão dentro de casa, faz o L. E isso. E aí a gente vai para a porta do quartel para tentar fazer valer aquilo que a gente votou, porque o resto, a outra metade do país é todo mundo burro, todo mundo ladrão, todo mundo que não pensa igual a mim é burro, é ladrão, todo mundo que não fez a mesma escolha que eu fiz é um idiota, não sabe nada, gosta também de roubar. Às vezes, se nós não tomamos cuidado, a gente cruza uma linha muito fina e passa para a arrogância. A gente tem uma postura arrogante diante das pessoas. E aí, aquilo que deveria ser uma arma na nossa mão, aquilo que deveria ser uma boa arma na nossa mão, que é a verdade, que é o Evangelho, e nós sabemos que é a verdade, porque nós experimentamos dessa verdade, uma melhor analogia, aquilo que seria o remédio, em doses elevadas se torna um veneno para alguém. O quê? Reinaldo? Eu acreditar naquele evangelho, aquela igreja do Reinaldo? Reinaldo? Não, Reinaldo fala comigo, só me xingando. Reinaldo me chama de burro, porque eu fiz o L e votei no Lula. Eu não quero saber daquele evangelho do Reinaldo, não. O quê? Aquele evangelho do Axon? Não, o Axon passou aqui em casa no dia da confirmação da eleição e falou para mim aí, ó, você que votou no Lula, você faz o L depois na hora que você estiver chorando, tá? Seu burro. Às vezes aquilo que é um remédio, que é a convicção que nós temos da verdade, em doses elevadas se torna um veneno. E eu acredito, e eu senti, até ontem, na verdade, que nós conversamos, foi uma confirmação para mim, porque eu vinha com
eu vinha com esse encargo, com essa inclinação muito forte no meu coração, de que nós precisamos pensar um pouco mais sobre isso. O quanto das nossas convicções estão se tornando em atitudes arrogantes. Nós cremos tanto, nós acreditamos tanto, nós queremos tanto que as outras pessoas acreditem assim como a gente acredita, escolha, saiba o que a gente sabe, experimente o que a gente já experimentou de Jesus, que a gente começa a ter uma postura arrogante se alguém não aceita, se alguém não quer. E quando nós olhamos para a Escritura, quando nós olhamos para esse ensino de Paulo, quando nós colocamos hoje o que uma parte da igreja está fazendo, se levantando de forma arrogante contra aqueles que pensam diferente. E quando nós colocamos isso do lado da Escritura e de como ela nos ensina a nos portar, nós vemos que existe um desvio muito grande. Nós desviamos e muito, nós saímos muito do caminho. E é isso que eu queria trazer para a gente pensar um pouquinho hoje. E o que Paulo, o que a Escritura deixa claro nesses versículos, é que a humildade, ela é uma das maiores expressões da obra de Jesus. O nosso mestre, o nosso exemplo, o nosso modelo, uma das maiores expressões da sua obra é a humildade. E primeiro, Paulo ensina a respeito da humildade. Versículo 3 e 4 ele diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Primeiro, Paulo ensina, ele fala: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Nós precisamos checar as motivações das nossas atitudes. Nós precisamos vasculhar, avaliar o que está por trás. Qual que é o motor que está girando, que está nos impulsionando a fazer o que nós fazemos, a falar o que nós falamos, a se relacionar da forma que nós nos relacionamos com as pessoas. Por que tem gente que de repente uma hora dessa está lá em frente aos quartéis? Será que é realmente porque quer ver o país livre do comunismo? Ou será que essa é a forma? Por que tem gente, crente, atacando uns aos outros na internet, chamando de burro, aí o outro chama de gado, aí o outro chama de ladrão, aí o outro chama de miliciano, aí o outro devolve, chama, e vai, e o negócio vai embora. Qual que é a motivação disso? Será que é realmente um apego e uma convicção pela verdade? Ou é uma vaidade de ver o seu argumento, o seu posicionamento respeitado? Ou o desejo de ganhar no grito? Ou o desejo de ver o seu posicionamento levado em conta até as últimas consequências, mas motivado por vaidade? Então, a primeira coisa que Paulo fala: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Tudo o que um crente faz, tudo o que um filho de Deus faz, deve ser azeitado, permeado por humildade. Permeado por humildade. Deve ser movido por humildade. E aí Paulo continua: cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Outra vez nós tropeçamos. Esse é um tempo em que muitos crentes têm tropeçado. Quando a Escritura diz cada um considerando os outros superiores a si mesmo, muitos hoje fazem o contrário, consideram os outros inferiores.
Ah, fulano é inferior a mim, pensa diferente de mim. Fulano é inferior a mim porque não concorda comigo. Ciclano é inferior a mim porque ele não conhece a Deus, ele não quer Deus. Beltrano é inferior a mim porque ele não quer saber nada de Deus, nada do Evangelho, nada de Bíblia. Meu vizinho é inferior a mim. Eu sou superior ao meu vizinho, afinal de contas, eu sou o filho de Deus. Afinal de contas, eu sou salvo. Eu pertenço à nação eleita, sacerdócio santo, povo adquirido. Eu sou um ungidão, eu sou o bonzão. Meu vizinho, meus parentes, não. Aqueles ali é tudo um bando de... Ali é tudo um bando de pé vermelho. Não, eu sou o cara, eu sou o bom, porque Deus está comigo. Afinal de contas, quem me viu passar na prova, e não vou continuar. Não. Meu Deus. Quanto nós nos desviamos desse ensino? Considerem os outros superiores a si mesmos. Quando você olha para alguém, e principalmente alguém que pensa diferente de você. Você olha para ele, você ouve o que ele fala, você vê o que ele está fazendo. O que é? Como é que nós pensamos? O que nos motiva a agir com aquela pessoa? E, infelizmente, muitos hoje não têm considerado o ensino da Escritura. De olhar para o outro e considerar superior a mim, mas o contrário. Eu me considero superior a ele. E aqui a Escritura não está mandando a gente ter uma postura de coitadinho. De olhar e falar assim, eu sou tão pequenininho. Eu sou um gafanhotinho. Eu sou uma pulgazinha, eu sou uma pulguinha. Não. Você sabe quem você é. Você sabe o que você tem em Cristo. Você sabe o que Cristo fez por você. A Escritura não está mandando você se diminuir, se desvalorizar. A Escritura não está mandando a gente olhar para o texto e falar assim, Paulo tem razão, eu sou um bichinho de Jacó. Paulo tem razão, eu sou menor do que o menor bicho de pé que encravou no meu dedinho. Paulo tem razão, eu sou... Não, nós sabemos quem nós somos. O que a Escritura está dizendo é que nós devemos considerar cada um aos outros superiores a mim mesmo. Eu sei quem eu sou em Cristo. E por causa da convicção que eu tenho de quem eu sou em Cristo, eu considero o irmão Adenilson superior a mim. E o considerar superior aqui não é nenhuma questão de escala de grandeza, mas é no servir. Tem um outro texto da Escritura que fala que o menor serve. Jesus fala para os discípulos, ele estava brigando, eu sou maior no reino dos céus. Aí o Pedrão chega lá, não, eu sou maior. Aí o Tiago chega, não, que isso, Pedro? Você está doidão? Eu sou o maior no reino dos céus. Aí o João, opa, você está tudo por fora. Eu sou chegado do homem, eu estou colado com o homem. Eu que sou o maior no reino dos céus. Aí Jesus chega no meio deles, está aquela confusão, falando, vocês estão brigando? Vocês estão discutindo quem é o maior? Tudo bem. O maior deve servir a todos. O maior de vocês deve lavar os pés de todos. O maior de vocês deve se colocar numa posição de serviço a todos. Essa é a dinâmica, e esse é o ensino, essa é a dinâmica do reino de Deus. É o versículo 4, não tendo em vista seus próprios interesses. Não tendo em vista seus próprios interesses. Muitas vezes, uma defesa também daquilo que nós acreditamos, uma convicção que cruza o limite de fé e passa para a arrogância, é fundamentada também em interesses próprios. Às vezes é enraizada em segundas intenções. Às vezes tem motivação em olhar só para o seu próprio umbigo. Às vezes a gente quer tanto convencer, a gente quer debater, a gente quer argumentar e a gente quer lutar. Nós conversávamos ontem, né? Eu acredito que não houve um tempo
em que a igreja tanto tomou partido de um lado. É óbvio, aquele, como eu falei até aqui, né, no domingo antes das eleições, aquele que mais se adequa aos seus valores, mesmo não sendo o ideal, é óbvio que a igreja se posiciona dessa forma. Mas daí, a partir para uma idolatria política, uma defesa enraizada em interesses próprios, aí nós cometemos um erro. E quantas vezes nós vemos muitos defendendo com unhas e dentes, mas se preocupando com seus próprios interesses. E quando na verdade, é o que nós conversávamos ontem também, sabe, uma semana após o resultado das eleições, a gente ficou muito triste, a gente ficou mesmo desanimado, pensando, meu Deus, o que aconteceu? E principalmente quando nós entendemos que é soberania de Deus. Não é um negócio que Deus olhou lá do céu e falou assim, misericórdia, o Lula ganhou. Aí eu mesmo. Misericórdia. E agora? O que eu vou fazer com aqueles brazuca? Meu Deus do céu, a urna deu Lula. Nem eu sabia que ia dar um negócio. Não, Deus determinou. Ainda que eu e você estivesse mordendo o cotovelo. Mas Deus, na sua soberania, na sua vontade permissiva, determinou. E aí cabe a gente, às vezes, fazer uma reflexão. Por que Deus permitiu? Acho que uma das coisas eu imagino. Uma idolatria política que entrou no meio da igreja. Uma idolatria política que entrou em muitos corações ao ponto de eu pensar, poxa, será que Deus permitiu porque se o Bolsonaro tivesse ganhado, às vezes fosse pior? Às vezes nós como igreja íamos tripudiar em cima das pessoas. Nós como igreja tinha ganhado, às vezes, aí ó, o seu ladrão perdeu, o seu burro. Aí ó, vai para Venezuela, vai para Cuba, você quis votar, então vai junto com ele. Aí, eu acho que essa pode ser uma das razões. E outra, quando nós olhamos para o texto da Escritura que diz, não tendo em vista seus próprios interesses, eu acredito que um dos pontos fundamentais de quem votou no Lula, por exemplo, foram aquelas pessoas que às vezes não tinha o arroz para fazer para os meninos no outro dia. E pensou que se mudar alguma coisa, a vida dela vai mudar. E aí eu vou para um outro ponto. Quem sabe nós, como igreja, não nos afastamos tanto das necessidades das pessoas e agimos pensando nos nossos próprios interesses, que abriu um caminho para que uma mentirinha contada para essas pessoas, de que a vida delas ia mudar se elas apertassem o 13, foi o que ocasionou esse resultado. Ou às vezes a única forma de nós voltarmos como igreja, a não pensar nos nossos interesses, mas pensar no pobre, no órfão, na viúva, no aflito, é uma derrota. E a gente tem a convicção de que esse não é o papel do governo, esse é o papel da igreja. Esse não é o papel de um presidente, de alguém com a caneta na mão. Esse é o papel da igreja. E às vezes pensando nos nossos próprios interesses, nós nos afastamos tanto das necessidades dos outros. E tem gente necessitada. A população de rua, a população morador de rua cresceu. O número de pessoas na faixa de extrema pobreza cresceu, não como para ganhar o outro lado pintou. Mas quem sabe nós como igreja não nos afastamos desse lugar e pensamos em um projeto de poder da igreja. Não, a igreja vai governar junto ali com o homem. Se o homem ganhar, a igreja está ali. E às vezes nos subir tão alto, nós esquecemos de ser como Jesus, que desceu tão fundo. Até o ponto do mais necessitado ser ouvido e atendido por ele. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade.
cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista seus próprios interesses. E aí no versículo 5, Paulo primeiro ensina, versículo 3, versículo 4, ele ensina o princípio da humildade. No versículo 5, a partir do versículo 5, ele mostra o exemplo e o modelo de humildade. Sabe, nós não temos uma ordem, nós não temos um ensino em que o nosso mestre não tenha ido, nós não somos orientados, ordenados a fazer nada que o nosso mestre já não tenha feito. Quando a Escritura manda que nós sejamos humildes, que nós venhamos fazer as coisas não por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, considerar os outros superiores a si, não tendo em vista seus próprios interesses, não é um mandamento em que nós vamos inaugurar o cumprimento. O nosso mestre já fez isso. E é isso que Paulo ensina, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E é interessante, eu estava pensando sobre esse versículo. Quando Paulo diz tenham, esse tenham, no grego é usada uma palavra que ela é a palavra fronel. O que é essa palavra fronel? Quando Paulo fala, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, quando ele fala, tenham, vocês devem ter. O que é um fronel? É um exercício, uma disposição de mente para pensar igual. Nós precisamos fazer um exercício diário. Nós precisamos ser intencionais em ter os mesmos pensamentos, o mesmo pensamento, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Deus não quer que você pense como você, Deus quer que você pense como Jesus. Deus quer que o seu modo de pensar não seja o seu, mas seja o mesmo modo de Cristo. Nós temos, e isso é valioso, a Escritura diz que eu e você temos condição de pensar igual Jesus. Você já pensou nisso? Eu e você temos a condição de ser Cristo pensando hoje, Cristo agindo hoje, Cristo se movendo hoje. E nós somos ordenados a isso. É uma ordem. Tenha em você o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tenha uma disposição, faça um exercício constante de pensar conforme Jesus pensava. Tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento, disposição e pensamento de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, Paulo vai falar isso de novo, e de maneira até mais clara. Nós temos a mente de Cristo. Você já pensou nisso? Você tem a mente de Cristo. Mas do outro lado, você também tem a sua mente. Você tem o seu modo de pensar. E nós, todos os dias, quando a gente acorda, nós estamos diante de um dilema. O crente tem um dilema. Eu vou conduzir o meu dia no meu modo de pensar, ou eu vou conduzir o meu dia numa disposição, num exercício constante de capturar o que Jesus pensava a respeito de todos os assuntos do meu dia a dia. Pensar como ele pensava. O ímpio não tem esse dilema, ele já pensa conforme ele quer, já faz conforme ele quer. Mas eu e você temos um dilema. Ou nós temos uma forma de pensar que é nossa, corrompida pelo pecado, contaminada pelo nosso egoísmo, pelo nosso modo de ver o outro inferior, os nossos próprios interesses, ou nós fazemos um exercício, uma disposição da mente até nós pensarmos como Jesus. E você decide isso todos os dias. Ou pensar como você mesmo, ou pensar como Jesus.
Ou pensar como todo mundo às vezes está pensando, ou pensar como Jesus. E qual era a forma de pensar de Jesus e que é um exemplo de humildade para nós? Versículo 6. Paulo diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E qual era o modo de pensar de Cristo Jesus? Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Paulo começa a falar dos estágios de humilhação de Jesus. Ele, sendo Deus, revestido de toda a glória, assentado no mais alto e sublime trono, governando o universo com todo poder, glória e beleza. Ele não teve por usurpação, ele não teve como apego, como algo que devia ser retido a qualquer custo, continuar nesse lugar. E quantas vezes o nosso modo de pensar é o inverso? Eu quero crescer, eu quero alcançar posições maiores. Não está errado, às vezes, o que está errado não é a nossa batalha e a nossa luta diária, porque nós queremos melhorar, nós queremos dar um melhor conforto para a nossa família, mas o que está errado é o nosso modo de pensar, que às vezes é querer ser maior, para mostrar para o outro que ele é menor. É querer conquistar coisas altas, para mostrar para todo mundo que está embaixo, que ele não consegue chegar no lugar que eu cheguei. Ou às vezes é competir uns com os outros. E nós retemos isso. Sabe, quando a Escritura faz isso, quando a Escritura diz isso, Jesus não considerou o fato de ser Deus revestido de glória no mais alto e sublime trono do universo, cheio de beleza e majestade. Ele não considerou isso algo que deveria ser retido a qualquer custo. Nós nos lembramos de Saul, que foi o contrário. Saul agarrou o trono com unhas e dentes. Mesmo depois que Deus havia dito para ele, através de Samuel, Deus cortou o seu reino. O seu reino foi cortado e entregue a outro. Você já não é mais rei diante de mim. Saul agarrou aquilo com unhas e dentes. Perseguiu Davi, matou muita gente, matou os sacerdotes, matou todo mundo que se opunha a ele. E no fim morreu de forma melancólica e lamentável. Mas o nosso rei Jesus não teve como o fato de estar no mais alto e sublime trono, em luz, que a Bíblia diz que ele habita em luz inacessível. Ninguém conseguia acessar o lugar que ele estava. Ele não considerou isso como algo que devia ser retido a qualquer custo. Primeiro, ele sendo Deus se fez homem, ele se esvaziou. Jesus se esvaziou. Ele era tudo isso. Ele era tudo isso. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. O Deus da glória, o Criador do universo de todas as coisas, assentado no mais alto e sublime trono, em luz inacessível, cheio de beleza e majestade, se levantou do seu trono, se esvaziou, entrou no ventre de uma mulher simples, chamada Maria, entrou numa família de um homem simples, chamado José, nasceu numa manjedoura, usou fralda, fazia necessidade igual eu e você. Ele se esvaziou. Ele se humilhou. Ele se tornou servo. Ele se tornou servo. E sendo homem, ele se humilhou. Final do versículo 7.
reconhecido em figura humana. Não bastasse o fato de ser Deus, agora ele veio, habitou na terra e se tornou homem. Não bastasse isso, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não bastasse se fazer homem, o Criador se vestir da criação. Vestido da criação, ele se humilhou. E escolheu entregar a sua vida. Ninguém tirou a sua vida. Ele decidiu entregar a sua vida. E morrer da forma mais desumana que alguém pode morrer. Ter o velório mais vergonhoso que alguém possa ter. O Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, que estava sentado no alto e sublime trono, em luz inacessível, cheio de glória, beleza e majestade, desceu à terra para morrer nu em uma cruz de vergonha. Quem nós somos? Quem nós somos para achar que somos melhores e superiores aos outros? Quem nós somos para ter posturas arrogantes com aqueles que pensam diferente de nós? E detalhe, a Escritura diz que nós éramos inimigos de Deus. Jesus não fez isso por pessoas que o achavam, consideravam amigos. Jesus fez isso por aqueles que o consideravam inimigo. Quem nós somos? Quem é o homem? Quem é o homem? Que poder nós temos? Que valor tem as nossas riquezas? Que valor tem a nossa estima diante das pessoas? Que valor tem a nossa honra diante das pessoas? Diante do que Jesus fez, isso é um trapo de imundícia. Quem somos nós para levantarmos o nariz de forma arrogante? Não é esse o ensino da Escritura e não é esse o exemplo que Jesus deixou. Não é esse o exemplo que ele deixou. Mas aí o versículo 9 continua. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por conta de toda a humilhação que ele escolheu passar, o resultado é que ele foi glorificado. E mais uma vez ele ensina para nós, existe glória na humilhação. A mensagem que às vezes o mundo nos dá é, não, você não tem que abaixar para ninguém, não. Não, se você está certo, você não tem que pedir desculpa, não. Você não tem que se rebaixar, não. Quando nós olhamos para a Escritura, há um contraste muito grande com aquilo que as pessoas dizem. O quê? Você vai baixar para fulano? Não, retruca, fala na mesma moeda, dá o troco. O quê? Nem foi culpa sua, você vai pedir desculpa? Não, para alguém que é menor que você? Para alguém que está numa posição mais abaixo que a sua, ele nem conhece Jesus, ele nem conhece Deus. Ele não está nem aí, você não tem que pedir desculpa, não. Se humilhar, se rebaixar. Mas existe glória na humilhação. Existe glória em se humilhar. Mateus capítulo 5. Versículo 12.
Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 12. Alegrem-se e exultem. Aliás, não, Mateus capítulo 5, versículo... Meu Deus do céu, eu perdi o versículo. Então vamos lá, Mateus capítulo 23. Capítulo 23, versículo 11 e 12. Mateus capítulo 23, verso 11 e 12. Diz assim: Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Existe uma glória que vem sobre aqueles que se humilham. E às vezes a gente entende esse texto de forma equivocada, né? Não, eu fui humilhado. Mas aqueles que são humilhados, eles são exaltados. Não, não. Aquele que se humilhar é uma posição em que você se coloca. Não é uma posição, quem te viu passar na prova e não te ajudou quando... Não, você se coloca. O maior entre vocês, seja aquele que serve a todos. O maior entre vocês será o servo de vocês. Sabe, quantas vezes nós vemos tantas pessoas que por conta de posições, às vezes posições sociais, ou posições até mesmo no ministério, se afastam das pessoas. Não, eu sou um pastor. Pastor não tem contatos com ovelhas. Pastor não tem conversa com ovelha. Pastor conversa com outro pastor. Águia voa com águia. Tem esse absurdo por aí, gente. Águia voa com águia. Pastor não conversa no mesmo nível com ovelha. Pastor conversa no mesmo nível com outro pastor. Meu Deus do céu. Tem tantas pessoas que por causa da posição que chegaram, acham que tem que olhar de nariz empinado para quem está embaixo. Tem que desconsiderar quem estava embaixo. Não é possível alguém que diz que conhece Jesus, que é manso e humilde, ser prepotente e arrogante. Não é possível alguém que diz que serve e que quer imitar Jesus, que é manso e humilde, essa pessoa ser prepotente e arrogante. E infelizmente nós temos muitos, a atitude de muitos, é isso que mostra para os outros. Você se considera maior que alguém? Você se considera mais esclarecido? Vai lá e serve. O quanto nós somos capazes de amar quem pensa diferente da gente. O quanto você é capaz de amar quem pensa diferente de você. Tem um petista lá na sua rua, o cara votou no Lula. Se ele está precisando de ajuda, será que você é capaz de ir lá? Ô fulano, você quer ajuda para capinar seu quintal? O Lula não vai vir pegar na enxada, não, mas eu vou te ajudar você aí.
Ô, fulano, você tá precisando limpar aqui? Você tá precisando... O Lula não vai vir fazer isso aqui para você, não, mas eu vou fazer para você, porque eu entendo que eu tenho que te servir. O quanto nós somos capazes de amar e servir quem pensa diferente. Sabe, infelizmente, como eu falei, nós até comentávamos ontem, nós estamos chegando num ponto de quase uma guerra civil, por causa de ideias. Quando, na verdade, o que a Escritura nos ordena e aponta o exemplo de Jesus é de alguém que se esvaziou e se humilhou. Mas existe glória em se humilhar. Todo aquele que se exaltar, será humilhado. E quem se humilhar, será exaltado. Quem se humilhar, será exaltado. O reino dos céus é dos humildes. O reino dos céus é daqueles que servem. O reino dos céus é daqueles que não têm dificuldade de conversar no mesmo nível, olhar no olho do presidente da República ao mais necessitado, ao mais pobrezinho, aquele que não tem nada para dar em troca. Nós precisamos aprender com Jesus, que se relacionava com os ricos, mas parava por uma mulher pobre, que há 28 anos, que há 12 anos sangrava. Nós precisamos aprender com Jesus, que da mesma forma que conversava e tratava o rico e importante, conversava e tratava o pobre e o necessitado. Nós não fomos chamados para nos levantar de forma arrogante contra as pessoas. Nós somos chamados para ser aqueles que servem. Você acredita que o que você acredita é a verdade? Isso te coloca numa posição maior do que quem não acredita? Então a sua responsabilidade é servir. Você acredita que aquilo que Jesus fez na sua vida, que tudo que você recebeu da parte de Deus, te torna às vezes numa posição, numa condição melhor do que o seu vizinho, o seu parente que não conhece a Jesus? Então a sua responsabilidade é servir. O maior entre vocês será o servo de vocês. Aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amém? Que você curvasse a sua cabeça. Nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E o que nós te pedimos essa noite, Deus, é que venha um batismo de humildade sobre a igreja. Que venha um batismo de humildade sobre o povo de Deus nesses dias. Que nós sejamos conhecidos pelo mundo, Pai, não como aqueles que são rápidos, ágeis, fortes em defender uma posição, em defender argumentos, mas que nós sejamos conhecidos pelo mundo como aqueles que estão dispostos a servir a quem pensa diferente de nós. Estão dispostos a amar aqueles que pensam diferente de nós. Deus, nós clamamos, Senhor, batiza-nos com humildade. Batiza-nos com humildade nesses dias. Batiza-nos com humildade. Nós cremos na promessa dos últimos dias, de que todo vale será aterrado e exaltado, e todo monte será abatido. Todo mundo será colocado no mesmo lugar na igreja, não havendo ninguém que se considere maior ou que se considere inferior. Mas aqueles que estão dispostos a servir, olhando para o outro como alguém que está acima e que é digno de ser servido. Nós te pedimos, ó Deus, batiza o nosso coração com humildade. Arranca de nós, Senhor, toda arrogância, todo orgulho,
toda prepotência, Senhor, e nos batiza com humildade. Nos batiza com humildade. Que nós tenhamos o mesmo modo de pensar de Jesus. Que nós tenhamos o mesmo modo de agir de Jesus. Que as nossas ações sejam motivadas pelos pensamentos que estavam na mente de Cristo, quando Ele, sendo Deus, se esvaziou. Quando Ele, sendo homem, se humilhou. Que os nossos sentimentos e pensamentos venham dar lugar aos sentimentos e pensamentos de Cristo Jesus. Senhor, que aquilo que enchia a mente e o coração de Jesus, quando Ele estava lá no trono, exaltado, cheio de glória, de majestade, de poder. Deus, que aquilo que havia no coração de Jesus, quando Ele estava nesse lugar, e que o fez levantar do trono e se esvaziar, que esses mesmos sentimentos venham ao nosso coração, Senhor. Que aquilo que estava na mente de Jesus, quando Ele reconhecido em figura humana, sendo aclamado pelos seus discípulos, Ele escolheu entregar a sua vida e morrer a morte mais vergonhosa que alguém poderia morrer. Que esse mesmo pensamento, Senhor, absorva, consuma os nossos pensamentos. E assim como Ele morreu por aqueles que o viam e eram inimigos de Deus e os fez amigos, que nós tenhamos capacidade de servir aqueles que pensam diferente de nós. Que nós tenhamos capacidade de amar aqueles que pensam diferente de nós. Que nós sejamos pequenos cristos caminhando sobre a terra nesses dias. Que nós sejamos pequenos cristos andando sobre a terra nesses dias. Deus, batiza-nos com humildade. Batiza a igreja com humildade. Batiza os pastores com humildade, Senhor. Quantas vezes nós, os pastores, queremos alcançar títulos cada vez maiores, para mostrar para os outros que nós podemos, que nós somos. Deus, nivela todo mundo. Abate todo monte e levanta todo vale. Nos faz entender, Senhor, que todos nós somos ovelhas do seu pasto. Que todos nós somos ovelhas do seu rebanho. E que o único pastor, aquele que é digno de glória, aquele que é digno de honra, aquele que é elevado acima de todos, e mesmo assim se colocou para servir a todos, é o Senhor. Abate, Deus, a nossa soberba. Abate, Deus, a nossa arrogância. Abate a soberba e a arrogância da igreja. E nos faz uma igreja humilde, Senhor, que serve. Que serve. Oh Senhor, nós clamamos que venha um batismo de humildade sobre nós. Batiza o nosso coração com humildade, Senhor. Batiza o nosso coração com humildade, ó Deus. Que nós sejamos conhecidos pela humildade que Cristo teve. Que nós sejamos conhecidos pelo senso de serviço que Cristo teve. Nós te pedimos isso essa noite, Espírito Santo, no poderoso nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, todos os que amam a vinda de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê paz. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua semana. Nós temos ali nosso irmão que nos visita mais uma vez. Que Deus te abençoe, meu querido. É um prazer a sua presença conosco.